Seja bem-vindo ao canal da HCode, eu sou o João Rangel e nesse vídeo, como você viu aí no título, a gente vai utilizar o PowerShell dentro de uma distribuição Linux, no caso o Ubuntu, após a vinheta. Se você já está acompanhando aqui a playlist no canal da HCode, ela está aparecendo aqui do lado, você já viu a gente utilizando o PowerShell algumas vezes aí, fazendo várias coisas diferentes. E talvez surja a pergunta, bom, mas se eu estiver utilizando o WSL no meu ambiente aí, no meu Windows, até abrir as pastas utilizando o WSL, como que eu vou conseguir utilizar esses scripts que nós já criamos em PowerShell? Será que não é melhor então criar uma versão para PowerShell e também uma versão para Bash, né, para Shell Script? Bom, você pode fazer isso, não tem problema. Mas você também consegue utilizar o PowerShell dentro da sua distribuição Linux, e isso é uma grande vantagem, sabe por quê? Porque o PowerShell ele tem alias, apelidos para os comandos do Bash, pelo menos para a maioria deles. Inclusive, se tiver algum comando que ele não tem apelido ou não funciona, você consegue de dentro do PowerShell chamar um comando externo e executar como Bash. Então você tem todos os comandos do Bash disponível, mais os comandos do PowerShell no mesmo lugar, no mesmo terminal. E isso facilita bastante as coisas aí no dia a dia que você estiver desenvolvendo. Por isso que nesse vídeo a gente então vai aprender a fazer a instalação do PowerShell dentro da nossa distribuição Linux, a qual já está instalado aqui. A gente fez a configuração desse Ubuntu nesse último vídeo aqui sobre WSL2. Então vamos pro vídeo. Aqui está o link oficial da Microsoft, esse link também está disponível aí no primeiro comentário fixado aí embaixo desse vídeo, de como você fazer a instalação do PowerShell no Ubuntu. Basicamente, você tem duas maneiras aqui de fazer a instalação. A primeira é bem simples e, inclusive, nós temos todos os comandos necessários aqui já dentro desse bloco SH, tá? Então, quais são o passo a passo para a gente fazer a instalação? Bom, primeiro fazer as atualizações aí, o update básico antes de fazer qualquer tipo de instalação e instalar os pré-requisitos para fazer a instalação do PowerShell. O pré-requisito envolve aqui ter o wget instalado, ter o apt transport HTTPS para downloads com link HTTPS, também o Software Properties Common, né? O básico ali do sistema operacional, tá? Depois a gente pega aqui a versão do Ubuntu, obter a versão atual para conseguir fazer o download correto, e usando o wget, tá aqui a URL então, que a gente vai fazer o download do .deb. Uma vez com esse .deb em mãos, a gente registra ele aqui no dpkg do sistema operacional. Uma vez registrado, a gente não precisa mais do arquivo, então a gente deleta esse arquivo. Agora, basta fazer mais uma vez a atualização então dos repositórios que a gente tem. Agora o repositório já sabe onde é o repositório do PowerShell e, de fato, fazemos a instalação do PowerShell. Uma vez instalado, é só você agora abrir o PowerShell. Então, a partir do Bash, usando aqui pwsh, você transforma o seu terminal em PowerShell. Legal? Vamos fazer a instalação então? Eu vou copiar todos esses scripts aqui e a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma pasta aqui dentro, vamos criar um repositório, que inclusive eu vou deixar o link desse repositório aí no GitHub disponíveis para você também aí no comentário fixado, tá? Então aqui dentro de Labs, eu vou criar uma pasta nova aqui, ó. Então, novo pasta, vou chamar isso daqui de PowerShell-Ubuntu. E aqui dentro a gente vai abrir então o VS Code, tá? Então vou apertar aqui code ponto para abrir o VS Code aqui dentro. Vamos lá, confia na pasta, beleza, vamos dar um zoom para enxergar um pouquinho melhor. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um arquivo dentro de uma pasta chamada PowerShell, então PowerShell barra, e eu vou chamar aqui de install.sh. E aí dentro desse SH a gente vai colar aqui o arquivo necessário para fazer a instalação, né? Vamos colocar aqui um comentário, exclamação, /bin /bash, para eu poder falar que esse arquivo aqui é um arquivo executável. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse meu VS Code, vou reabrir ele dentro da minha distribuição Ubuntu. Então eu vou clicar aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó, se você não tiver ele dentro do seu VS Code, é só você vir aqui nas extensões e procura por WSL. Você precisa ter essa extensão aqui instalada, ó, WSL da Microsoft, instala ela sem segredo nenhum, uma vez instalado vai aparecer esse botão aqui com essas duas setinhas aqui embaixo. Clica nela,
E aí a gente vai utilizar agora, ó, Connect to WSL usando uma distro. A gente no último vídeo já instalou uma distro Ubuntu. Então, ó, todas as distros que você tiver instalado na sua máquina vão ser listadas aqui nesse menu. Vou escolher o Ubuntu, ele vai atualizar agora esse VS Code e ele vai abrir o VS Code como se ele estivesse rodando dentro do Ubuntu. Então agora a gente vai ter acesso aos diretórios do Linux e não mais os diretórios do Windows. Mas aí vem a pergunta, eu não coloquei a minha pasta PowerShell aqui que eu quero abrir dentro de um diretório do Windows? Sim, mas a gente consegue abrir os diretórios do Windows dentro do diretório do Ubuntu. Então como que a gente vai fazer? Ó, vou vir aqui no explorador de arquivos, vou abrir uma pasta e para você acessar, ó, veja que eu estou aqui no /home /jrangel, minha pasta aí, né, do Linux, você tem acesso ao /mnt, que é um ponto de montagem, e dentro desse ponto de montagem, ó, tá lá o disco C do Windows. Então vou acessar o disco C, ali dentro eu tenho uma pasta chamada Labs, e dentro dessa pasta Labs eu tenho a pasta PowerShell-Ubuntu, que foi a pasta que a gente criou. Vou dar um OK aqui, ele vai atualizar de novo. Vou confiar nesse novo caminho de pasta, ok, vou fechar isso aqui, e tá lá, ó. Estou novamente com a minha pasta aberta, mas agora eu estou rodando esse VS Code dentro do Ubuntu. Feito isso, ó, clica com direito, abre aqui o terminal integrado, ele vai abrir o Bash, porque é o que a gente tem dentro do Linux, e agora eu consigo acessar aqui, ó, o arquivo de instalação, no install.sh, que é o arquivo que a gente criou, copiando lá os comandos do link da Microsoft. Feito isso, dá um Enter aí para executar. Preciso da senha do root, porque ele tem comandos sudos aqui dentro. Então vou digitar aqui a minha senha do root e vou dar um Enter. E ele vai fazer a configuração do PowerShell até o final. Tá lá, já fez a configuração aqui do PowerShell e veja que agora ele mudou para o PowerShell. Mas olha o ponto aqui, a pasta que eu estou acessando, ó, ainda é a pasta do Linux. Então agora eu estou dentro do Linux, que está rodando com WSL aqui no meu Windows, usando o PowerShell dentro dele. Então eu consigo aqui ter comandos agora do PowerShell, por exemplo, o write host, e fazendo aqui um hello PowerShell. E vou dar um Enter, tá lá, consigo usar os comandos do PowerShell. No próximo vídeo dessa playlist aqui no canal da HCode, a gente vai utilizar o PowerShell dessa forma para continuar fazendo a integração, a publicação lá dos nossos arquivos Terraform, usando lá o nosso servidor na DigitalOcean e usando inclusive provisionamento de uma forma mais automatizada com o Ansible. Então, se você quer ver os próximos vídeos que vão sair aqui na HCode, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você gostou, deixa o like aí nesse vídeo. A gente se vê num próximo vídeo, já deve estar aparecendo aí do lado. Até mais!